Olá, estudantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos e o objetivo desse vídeo é fornecer algumas instruções que vocês possam consultar e voltar a elas na ocasião da elaboração do relatório das atividades de laboratório da disciplina Teorias em Psicologia, Análise do Comportamento, do curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário LS. Então, vamos do início, tá? Estou aqui com o Google Drive da disciplina aberto. Vocês têm acesso a esse material. Se porventura alguém caiu de paraquedas neste vídeo e não faz parte da disciplina, evidentemente que não vai ter esse acesso. Eu tenho aqui a disciplina Teorias da Psicologia, A2 Laboratórios mais Relatório. E aqui tem dois arquivos, ou três arquivos fundamentais para vocês, por enquanto, que é este primeiro arquivo que tem as instruções gerais de cada uma das atividades de laboratório que nós fizemos, e a pontuação, os pesos das diferentes sessões do relatório. Este documento está aberto aqui, é basicamente esse arquivo, tá? Eu não vou passar ponto a ponto, né? Mas está tudo explicado aqui, quanto que vale o trabalho, quanto que vale cada uma das sessões, o que nós fizemos em cada laboratório, em cada sessão, tá? Então isso tudo está descrito já para ajudá-los e vocês podem consultar este material, né? Aqui eu chego a falar em determinado momento que um modelo de relatório será disponibilizado para a redação do relatório científico. De fato, isso foi feito, isso consta aqui, AC, modelo de relatório. Este documento está aberto e é ele que eu vou apresentar neste vídeo, tá? E o outro arquivo importante que temos aqui é essa daqui, AC, planilha para gráficos do relatório, que está aqui e daqui a pouco eu vou explicar essa planilha, tá? Então vocês precisam ter esses arquivos. Uma vez que você baixou o arquivo no seu computador, né? Estou aqui com a minha pasta. Tenho aqui o modelo de relatório. Vou abrir esse modelo e a partir disso eu posso começar a modificá-lo. O que eu fiz para ajudá-los aqui? Já apliquei as formatações, tamanho da página, parágrafo, espaçamento, alinhamento. Então as principais formatações já estão aplicadas aqui, tá? No entanto, se vocês quiserem consultar, nós temos um manual para elaboração de trabalho de conclusão de curso da instituição, que é esse documento aqui que vocês vão ter acesso também. Vou até colocar lá no Drive depois, para vocês terem acesso a esse manual. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber exatamente quais são as normas da ABNT que são seguidas pela instituição, tá? Mas o meu foco, então, agora vai ser esse documento aqui. Aí, o que eu fiz? Vocês vão ver que tem trechos que estão na cor preta. O que significa os trechos que estão na cor preta? Significa que não precisa mexer, não precisa mudar. Já coloquei o nome da disciplina, já coloquei o cabeçalho da instituição. Aqui já coloquei até um nome padrão para todos os relatórios, tá? Coloquei aqui a data, enfim. O que tiver em vermelho, esses são os campos que vocês precisam efetivamente editar, né? Obviamente que vocês não vão deixar na cor vermelha depois, porque o vermelho não faz parte das normas, tá? Eu deixei em vermelho única e simplesmente para facilitar. Aqui eu tenho que mexer. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o relatório, eu poderia colocar o meu nome aqui, colocar só Marcos Lima, né? E aí eu colocaria, evidentemente, na cor preta, né? E faria o mesmo para os demais nomes, assim que eu listasse os nomes dos componentes do meu grupo, ok? Então, deixa eu desfazer aqui, tá? Então, aqui vocês vão mexer, vão colocar os nomes de vocês e vão colocar na cor preta. Isso vocês vão fazendo nas demais seções. Notem que aqui eu coloquei tudo em maiúsculas. Significa que vocês vão colocar em maiúsculas também. Os trechos que eu não escrevi tudo em maiúsculas, significa que vocês também não vão escrever em maiúsculas, tá? Então, vamos lá. Primeira página é só isso, a capa. Segunda página, vocês vão colocar os seus nomes. Notem que aqui nome do aluno não está tudo em maiúsculos. Significa que aqui, na hora de escrever, vocês vão colocar, por exemplo, Marcos Lima. Diferente lá da primeira página em que eu coloquei Marcos Lima, tudo maiúsculo, tá? Cuidado para não apagar esse número aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4, porque no final aqui nós vamos ter na nota de rodapé algumas informações sobre vocês. Vocês vão mudar graduando do curso de psicologia, ou então, dependendo da pessoa, eu vou colocar graduanda do curso de psicologia e vou colocar o e-mail de cada um dos autores, tá?
obviamente que vocês vão apagar isso depois, né? Por exemplo, você colocou aqui seu e-mail. Então, vamos supor que aqui que eu coloquei que o meu e-mail como aluno é marcos.lima. Aí eu vou apagar esse restante aqui, que está na cor preta, porque eu não preciso dele, e aqui eu vou colocar esse trecho na cor preta. E vou fazer isso linha por linha. Eu não vou deixar esse texto fonte Arial tamanho 10. Esse fonte Arial tamanho 10 é só para eu saber que esse texto aqui tem que estar na fonte Arial tamanho 10, tá? Então vocês vão fazendo essas substituições, apagando o que é comentário e deixando só o texto propriamente dito, ok? Uma coisa que eu acho interessante aqui, deixa eu até mostrar para vocês, vou fechar aqui. Vocês podem vir aqui em exibir no Word e vocês vêm em painel de navegação. Quando você clica aqui, ele aparece aqui como se fosse o índice do trabalho. E você consegue ficar navegando nele com maior facilidade. Eu quero ir lá para os resultados. Vem aqui. Estou escrevendo a discussão, mas quero voltar e ver alguma coisa dos resultados. Vou clicando. Quero ir lá para a introdução. Clico aqui. Tá? Então isso aqui pode ajudar vocês a navegar mais fácil no documento. Tá? Então o que a gente tem de elementos aqui? Depois que vocês colocaram o nome de todo mundo aqui, que faz parte do grupo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever o resumo. O resumo tem entre 100 e 250 palavras, e esse resumo apresenta um panorama geral do relatório do que foi feito. O que eu recomendo para vocês como dica? Não escrevam um resumo no começo. O resumo é a última coisa que vocês escrevem do relatório. Apesar dela aparecer no começo, logo depois da capa, você tem que escrever no final. Por quê? Porque você vai escrever todo o relatório, tudo vai estar pronto, aí você fala, não, agora o relatório está pronto, só falta o resumo. Aí você vai pegar pedaços, os pedaços mais importantes do relatório e vai colar aqui, mas você vai montar de uma maneira que tenha coesão textual. Então você vai pegar assim, por exemplo, o objetivo deste relatório foi descrever um conjunto de 6 sessões experimentais com um rato sniff utilizando software tal. As sessões foram, aí você vai descrever brevemente, você tem pouco espaço, então você tem que contar o número de palavras para escrever, tudo no mesmo parágrafo. Os principais resultados foram, esses resultados indicam o que em termos de discussão? Aí vocês vão fazer suas considerações. Vocês selecionando esse texto e clicando aqui em palavras, ele vai dizer, olha, até o momento aqui tem 85 palavras, tá? Ele pode ter entre 100 e 250. Ou seja, se aqui tem 85, 250 vai dar 3 vezes isso daqui, aproximadamente, né? 8, 16, 24. Então, o texto não é muito grande, tá? Então, vocês têm que resumir. Deixem esse trecho para o final, porque resumo é a última coisa que a gente escreve, tá? Aqui, vocês vão colocar as palavras-chave. Geralmente, você coloca de 3 a 5 palavras-chave. Por exemplo, eu poderia colocar aqui a análise do... Deixa eu ver como que tá lá antes. Análise do comportamento, estudos experimentais, aí outra, e a última eu coloco ponto. Aí vocês vão escolher quais são as palavras-chave do trabalho de vocês. Geralmente, quando você lê artigos científicos, todo artigo tem palavras-chave. São as palavras importantes ali daquele artigo, né? E aqui conta como uma palavra só, tá? É uma expressão, eu sei, não é uma única palavra, mas conta como uma só. São separados por ponto e vírgula e depois da última tem um ponto, tá? Deixa eu voltar aqui, que tem as instruções certinho, tá? E aí a gente passa para introdução, tá? E aqui eu já coloquei, né? A introdução consiste numa contextualização do tema, deve apresentar os conceitos teóricos da análise do comportamento, que fundamentam os procedimentos realizados no laboratório. Então você vai falar de modelagem, de aprendizagem por aproximações sucessivas, reforçamento positivo, resposta, consequência, alguns conceitos, não necessariamente esses que eu estou falando, que você julgar que é mais importante para o tópico, para o conteúdo do relatório, falar sobre extinção, aqui eu falei alguns, condicionamento operante, reforçamento, modelagem, extinção. Também é esperado que a introdução contextualize o uso de procedimentos experimentais na análise do comportamento. Então, qual que é a relevância de fazer estudos em laboratório, utilizando a caixa de Skinner? Por que eu faço estudo assim? Porque eu consigo ter mais controle sobre a história de vida do sujeito experimental. Enfim, a introdução deve incluir citações de literatura. Então, se eu estou falando algo, se eu estou definindo que condicionamento operante é tarará, tarará, eu tenho que colocar aqui quem que embasa essa ideia, tá? Por exemplo, eu poderia colocar aqui Moreira Medeiros, 2018, né? Um livro importante na área, tá?
evidentemente, se eu utilizei a definição de condicionamento operante deles. Uma dica que eu dou para vocês, isso é uma dica, tá? Isso não é uma regra, mas é uma dica que eu acho bem interessante. Evitem escrever assim, por exemplo, Skinner, 1953, afirma que blá, blá, blá. Eu não recomendo que vocês escrevam assim. Eu recomendo que vocês escrevam, por exemplo, o condicionamento operante pode ser definido como blá, blá, blá. E aí você coloca aqui Skinner, 1953. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu estou colocando o autor na frase, na narrativa, e aqui eu estou colocando ele entre parênteses. Um está certo, outro está errado? Não, os dois estão certos. Mas para o leitor é sempre muito mais fácil de ler assim. Confia em mim. Vamos supor que eu tenho 3 autores. Eu tenho aqui Lima, Oliveira e Vasconcelos, por exemplo. Aí Lima e Oliveira e Vasconcelos afirmam que o condicionamento operante operante pode ser definido como. Olha quanta palavra irrelevante apareceu até que a informação essencial viesse. A informação essencial começa aqui em condicionamento, mas antes eu apresentei 1, 2, 3, 4, o número 5, 6, 7. 7 palavras que não fazem muita diferença. Eu poderia escrever mais coisas. O condicionamento operante pode ser definido como, já dou a definição, e aí eu coloco aqui entre parênteses. É irrelevante colocar que foi Lima, Oliveira e Vasconcelos que afirmaram isso, né? Coloco aqui, por exemplo, tá? E aí, se alguém quiser, alguém vai lá nas referências e consulta, né, o Lima, Oliveira e Vasconcelos, tá bom? Ok, então, beleza, tá aqui. E aqui eu já coloquei, sempre eu grifei em amarelo, vocês não vão deixar grifado em amarelo, por favor. Mas aqui eu falo, para o presente relatório, espera-se uma introdução entre 1 página e 1,5 páginas. Ou seja, começa a contar aqui. Aqui já tem quase meia página, né? Não chega da meia página, mas começando que tem mais meia página. Você vai gastar mais 1 página inteira para fazer a introdução. Não quero uma introdução grande, é uma introdução direta ao ponto, as definições, encadeando logicamente essas definições, por que utilizar procedimentos experimentais e ter pelo menos 3 citações, ou seja, vocês vão citar 3 livros, 3 artigos, enfim, vocês escolhem, mas tem que ser pelo menos 3 e eles devem constar na lista de referências, tá bom? E aí depois que você fizer tudo, você vai colocar na cor preta, evidentemente, e vai apagar, né? Não vai deixar nada em amarelo assim, né? Então aqui vamos supor que eu já escrevi meu texto. Esse é o meu texto final, tá? Da introdução. Depois vem a seção de método. O que é a seção de método? A seção de método é uma receita de bolo, em que você descreve passo a passo, em detalhes, o que você fez para fazer aquele bolo. Só que nós não estamos tratando de bolo aqui, nós estamos tratando de um estudo experimental. Então, o que nós temos que dizer aqui? Então, aqui a gente vai dizer quais foram os sujeitos experimentais. Então, eu vou dizer, né, que foi utilizado um rato virtual Sniff, presente no software Sniff, The Virtual Rat Pro, versão Pro. Eu vou falar que foram utilizados 2 ratos, porque, na verdade, vocês estão em 2 duplas, fazendo relatório em 4 pessoas, então são 2 ratos, não é um rato só, tá? Você tem que descrever o seu rato, o rato da sua dupla, vai descrever algumas características básicas dele, tá? Ele já tinha alguma experiência? É um rato que já participou de outros experimentos ou não? No nosso caso, não, a gente pegou um rato novo, do zero. Então aqui eu quero uma descrição bem simples e um parágrafo só, tá? Bem curtinho. Direto ao ponto. Equipamento. Quais foram os equipamentos que foram utilizados? Vocês vão descrever o software utilizado, que é o Sniff The Virtual Rat versão Pro. Como que ele é, como que ele funciona. Ele permite salvar as diferentes sessões e continuar, dar continuidade. Enfim, vocês vão fazer uma descrição aqui. Além de descrever o software, vocês têm que descrever a caixa de Skinner do software. O que tem na caixa? A caixa ela tem uma lâmpada, ela tem uma barra, ela tem um comedouro, ela tem um bebedouro. Mas foi tudo utilizado na sessão? A luz a gente utilizou? Não. A luz ficou sempre acesa? Ficou sempre apagada? A gente utilizou a barra? O que a barra faz? A gente utilizou o comedouro? Como que era dada a comida por rato? Né? Então você vai descrever as principais características que existem na caixa. Tá? Tamanho aqui de 1 a 2 parágrafos também. Não precisa ser nada muito grande para descrever o equipamento. Tá? Você tem que descrever minimamente o equipamento para as pessoas que não participaram das sessões e entender como que é esse equipamento. Tá?
Procedimento. Aqui é a parte mais longa. Então aqui você vai descrever em ordem cronológica os procedimentos realizados nos laboratórios, isto é, em ordem de sessões. Então nós temos as sessões que elas estão resumidas aqui, né? Lembrando, eu estou chamando de sessão cada uma das tarefas. Então nível operante é a sessão 1, treino comedor é a sessão 2, modelagem da resposta de pressão à barra, sessão 3, reforçamento contínuo, sessão 4, extinção, sessão 5 e recondicionamento, sessão 6. São 6 sessões. Você vai descrever cada uma dessas sessões aqui. Né? Descrever quanto tempo que durou cada sessão, o que aconteceu em cada sessão, qual que era o objetivo de cada sessão, quantas pessoas observaram o rato em cada sessão. Você vai descrever também... Você deu alimento para o rato durante a sessão ou só o rato que obtinha alimento quando ele pressionava a barra? Tá? Quais comportamentos que foram anotados? Né? Você vai descrever brevemente. Foi utilizado algum material para anotar os comportamentos? Se gravou a sessão? Não, foi observado ao vivo? Foi utilizado um cronômetro? Foi utilizada uma folha de resposta em papel? Quais comportamentos que tinham na folha de resposta? Levantar-se, limpar-se, pressionar a barra, farejar, como que é definido cada um desses comportamentos, né? Então aqui deve ser descrito cada um desses aspectos. Foi usada uma folha de registro? Então, ela deve estar presente. Se foi utilizado, ela deve dizer assim, você deve dizer assim, as folhas de registros estão disponíveis nos anexos. Tem aqui uma seção chamada de anexo. Você vai colocar essas folhas de registro lá, tá? Isso é importante. E aí você vai colocar, e vão ser muitas folhas de registro, tá? Vocês vão ver que o relatório em si ele é curto, a parte que vai deixar ele longo são as folhas de registros. Mas o que? Você vai tirar uma foto, vai escanear cada uma das folhas que você utilizou. Então eu utilizei 6 folhas, por exemplo, uma por sessão. Na verdade vocês vão usar mais, porque tem algumas sessões que vocês usam mais de uma folha de resposta. Eu usei 6. A minha dupla também usou 6. Aí as outras duas duplas, cada uma usou 6 também. Então eu vou ter que colocar 6, 12, 18, 24 fotos das folhas de resposta. Essas fotos elas têm que estar claras de tal maneira que eu consiga ler os registros, as marcações que vocês fizeram. E por folha de registro, que talvez não esteja totalmente claro para alguém, eu estou falando dessa folha aqui. Para cada uma das sessões, com as marcações de vocês. Eu quero fotos dessas folhas no final do relatório, aqui em anexo. Tá bom? Então essa sessão é um pouco mais longa, porque vocês vão ter que descrever cada uma das partes. Notem que eu não defini aqui um limite, o tamanho limite, porque vai variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, a depender da descrição que vocês fazem, mas tem que constar esses elementos. Quanto que durou a sessão, o que aconteceu em cada sessão, duração de sessão, objetivo, critério de encerramento. Era quando 10, 15 minutos? Era quando a barra da associação som, comida, ficasse muito alta, ali de 75%? Enfim, vocês vão dizer quais eram os critérios em cada sessão. Professor, na sessão no laboratório 3, tivemos 2 sessões, modelagem da resposta de pressionar a barra e esquema de reforçamento contínuo. Só que uma das duplas teve uma pessoa que faltou. Então você vai especificar. Especificamente nessas sessões, apenas uma pessoa registrou as respostas, porque a outra pessoa faltou. Isso tem que constar no relatório, tá? Quando a gente está fazendo uma pesquisa, às vezes acontecem erros. Às vezes a gente está fazendo uma pesquisa e acaba a energia elétrica durante a tarefa no computador. A gente coloca, na sessão 3, acabou a energia elétrica. Não era para acontecer isso, não estava esperado, não fazia parte do procedimento que a gente pensou, mas aconteceu. Né? Tivemos um problema ali e a gente relata de maneira honesta os problemas que aconteceram durante as coletas de dados. Ok? Depois a gente chega em resultados. Depois você descreveu toda a sua receita de bolo, a gente vai mostrar esse bolo para o nosso leitor. E aqui eu peço especial atenção de vocês para a descrição que eu vou fazer agora do que deve constar nos resultados. Então, nesta sessão, devem ser apresentados os dados obtidos durante os laboratórios. Aí você fala assim, nossa, pelo amor de Deus, mas eram muitas sessões. E era muita informação, era muito material. De fato, vocês têm razão, se vocês pensaram isso. Era muito material, tinha muita coisa. Então, eu não vou pedir para vocês registrarem ou representarem todos os dados de todas as sessões. Eu escolhi algumas partes para vocês colocarem no relatório, tá? E eu vou explicar essas partes agora em detalhes. Então, vocês não vão descrever cada uma das sessões, porque você fala, nossa, mas eu tenho que descrever daí o que uma pessoa registrou, daí o que a outra pessoa registrou, depois eu tenho que ir para outra dupla, vai ficar gigante esse relatório. Não, a gente vai fazer um recorte aqui, tá? Então vamos lá.
essa sessão vai incluir 3 figuras, e eu já montei essas figuras para vocês, tá? E ela vai ter entre 2 e 3 páginas. Então, se ela começa aqui na página 4, ela pode ir até a página 5 ou até a página 6, tá? Aqui você não vai falar das implicações dos resultados. Falar sobre implicações dos resultados é discutir os resultados. E discutir a gente faz na sessão que já tem um nome, que é a discussão, sessão de discussão. O objetivo desta sessão é apresentar os dados de forma clara para o leitor. Falar, olha, o que a gente encontrou aqui? Então, primeiramente, vocês vão falar sobre algo que eu estou chamando de acordo entre observadores. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, vamos lá, com calma. Vocês registraram as informações em duplas, correto? Então, eram duplas. Deixa eu ver como que está aqui, para ver se está certinho. Tá, beleza. Então, eu estou chamando aqui uma dupla, a da dupla que ficou com o rato 1 e outra dupla que ficou com o rato 2. Tá? Se vocês quiserem mudar o nome do rato aqui de rato 1, rato 2, para chamar um de, sei lá, Mickey e o outro de George, sei lá, quiser dar um nome para os ratos, não tem problema, desde que vocês saibam, o Mickey é o rato dessa dupla, o George é o rato dessa outra dupla, tá? Não tem problema. Geralmente em pesquisas a gente chama os ratos de R1, R2, ou se o pesquisador se chama Marcos, chama ele de M1, M2, M3, deem os nomes que vocês quiserem, o importante é vocês saberem de quem que é o rato 1 e de quem que é o rato 2, tá? Se vocês quiserem mudar, se não quiserem, deixa assim mesmo. E aí, o que eu quero aqui? Um ponto importante da pesquisa científica, quando a gente está registrando as respostas, é que as respostas dos 2 observadores, no mundo ideal, elas deveriam ser idênticas. O que significa? Significa que os 2 observadores estão olhando para o mesmo rato, na mesma caixa, e estão enxergando a mesma coisa. Isso é o equivalente a uma pessoa subir numa balança e aferir 60 quilos, descer dessa balança, subir numa segunda balança e também aferir 60 quilos. Ou seja, não importa qual é a balança que está sendo usada. As balanças são fiéis em dizer qual que é o peso ou a massa de uma pessoa. De maneira similar, aqui vocês, enquanto observadores, são a balança. Vocês são a régua, a métrica do estudo. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer isso apenas para a sessão de registro do nível operante. Por quê? Porque esse é um exercício didático, o objetivo é que vocês aprendam. Numa pesquisa real, talvez eu fizesse esse acordo entre observadores para cada uma das sessões. Aqui a gente vai fazer só para a primeira, registro do nível operante. Professor, a minha dupla faltou no dia da sessão do registro operante, eu fiz sozinho. O que eu faço? Se isso aconteceu para você, o que você vai fazer? Você vai fazer o acordo entre observadores da primeira sessão em que as 2 pessoas da dupla estavam juntas. Se para você essa primeira sessão foi o treino ao comedouro, tipo a sua dupla chegou atrasada, você vai fazer do treino ao comedouro. A outra dupla faz registro do nível operante, mas você tem que me informar aqui, tá? Tá, a dupla do rato 1, o que consta na tabela é o treino ao comedouro. Da dupla 2 é o registro do nível operante, tá? E você vai fazer para os 15 primeiros minutos, tá? Mesmo que a sessão tenha durado 30 minutos. Independentemente se você fez para sessão registro do nível operante ou para outra, são só os 15 primeiros minutos que eu quero, é o suficiente, tá? E qual que é o objetivo dessa análise? É indicar o percentual de concordância entre observadores, é que vocês vão saber se vocês estavam concordando bastante ou não. Existem diferentes fórmulas matemáticas, diferentes maneiras de calcular o acordo entre observadores, tá? Aqui eu fiz uma bem simples, que é um exercício didático. Vocês vão abrir a planilha, tá? Essa planilha tem 2 abas, uma que chama pressão à barra e outra que chama acordo entre observadores, tá? Para esse primeiro momento, para a tabela, a gente vai usar essa daqui, acordo entre observadores. Notem que eu deixei aqui uma coluna na cor cinza, que se chama minuto, ela vai de 1 até 15, por isso que a gente vai fazer só 15 minutos, mesmo que você esteja pegando uma sessão mais adiantada, ok? E aí, tem aqui o rato 1, tudo na cor verde, coloquei na cor verde para facilitar, e tem um rato 2, tudo na cor azul. As cores aqui não servem para nada, tá? Apenas para ajudar vocês a enxergarem. O que vocês vão fazer? Então, eu sou estudante 1 da minha dupla. Se eu quiser, até posso colocar aqui Marcos no lugar de estudante 1, tá? E a minha dupla vai ser estudante 2. E a gente vai ser a dupla do rato 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha folha de resposta, e aí eu vou pegar aqui, comportamento que está aqui, pressionar a barra. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui. O que está em vermelho, eu vou colocar outra informação no lugar. Ou seja, posso apagar aqui, se eu quiser.
E aqui eu vou colocar as minhas informações, os meus dados, tá? Esses números que estão aqui são números inventados, tá? Significa que o que tiver em vermelho é onde você vai mexer. O que tiver em preto você não precisa mexer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha folha de resposta, tá aqui. Essa aqui é minha folha de resposta do registro do nível operante, primeira sessão. Pressionar a barra. O meu rato, ele pressionou a barra uma única vez com 13 minutos. O que eu vou fazer aqui? Em 13 minutos eu vou colocar aqui 1, tá? E nos demais eu vou colocar 0, porque o número de pressões a barra foi igual a 0. Eu essencialmente estou contando as informações que estão na minha folha. Aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Beleza? Ok. Aí a minha dupla vai fazer a mesma coisa aqui. Tá? Vamos supor que a minha dupla marcou igual o meu. Tá? Vou até copiar aqui e vou colar. Então, ó, o que acontece? Se a minha dupla marcou exatamente a mesma coisa que eu, significa que no minuto 1 a gente concordou? Teve um acordo? Sim. No minuto 2 teve um acordo? Sim. Em todos os minutos, sim, 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 sim. E aí o acordo entre observadores é o percentual de minutos em que a gente concordou para esse comportamento de pressionar a barra, tá? Vamos supor que minha dupla, na verdade, ela viu duas pressões a barra, uma no minuto 13 e uma no minuto 14. Vou colocar aqui 1 para ela. Note que aqui agora virou não. Por quê? Porque nesse minuto, nesse comportamento, nós não concordamos. Eu disse que o rato não pressionou a barra nenhuma vez e a minha dupla disse que ele pressionou uma vez. Logo, a gente não concordou aqui e o nosso percentual de concordância, que era de 100%, caiu para 93,33%. Aonde que esse número vai? Esse número aqui, né, de pressionar a barra. Eu venho aqui e ele vai para essa tabela aqui. Ó, ele vem exatamente aqui. Eu estou no rato 1 e o percentual de concordância de pressionar a barra é esse númerozinho aqui, 93,33. Vou colocar aqui 93. Aí eu vou colocar vírgula, porque em português a gente separa decimais com vírgula. Aqui está ponto, né? Mas é porque aqui está em inglês, tá? Lá eu coloquei vírgula. Beleza. Então, esse valor aqui já está certo, eu já posso tirar o vermelho. Tem que fazer isso agora para os outros 4 valores, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, eu e minha dupla, para o farejar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar de novo a minha planilha aqui, minha folha, e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 no minuto 1. E vou colocar aqui, ó, minuto 1. Deixa eu apagar tudo aqui. Opa. Então, estamos aqui no farejar, né? Então, aqui, 4 farejar no minuto 1. Daí eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 farejar no minuto 2. Beleza. E vou fazer até o minuto 15, tá? Então, suponha que eu fiz a contagem minuto a minuto e coloquei tudo aqui na planilha. Aí, né, vou colocar quaisquer números aqui para a gente ganhar um tempinho. 6, 6, 5, 4, 6, 5, 8. Opa, passei. Aí eu vou colocar do estudante 2. Vamos supor que o estudante 2, minha dupla, colocou exatamente a mesma coisa que eu. Pode não ser o caso de vocês, tá? Tá tudo bem. Aí eu vou pegar esse número aqui, ó, que é o quanto que teve de acordo por farejar, foi 100%. Beleza, vou colocar aqui então que nessa sessão a nossa concordância foi de 100%. Tá? E aqui eu posso colocar na cor preta, tá? Vou fazer isso agora por levantar e por limpar-se. Eu vou preencher essa coluna, minha dupla vai preencher essa. E aqui esse número vai ser atualizado. Por exemplo, se eu colocar aqui 3, você vai ver que esse número aqui vai subir. Por quê? Porque agora a gente vai concordar aqui 3 e 3. Então, vou colocar um 3 aqui. Olha lá, subiu um pouquinho. Mentira, não subiu porque aqui mudou, tá? Olha lá, 3 e 3, ok? Vocês vão mudar esses valores. Vão fazer a mesma coisa para o limpar-se. E vão colocar, por exemplo, esse 26,67, 13,33. Quanto mais próximo de 100%, melhor, tá? Aqui o número está dando muito baixo. Se isso fosse uma pesquisa de verdade, seria uma pesquisa muito ruim, tá? Então, assim, para vocês aprenderem a interpretar. Eu queria que a concordância fosse 100%. Mas, aparentemente, eu e minha dupla, a gente não saiu tão bem nessa tarefa. A gente vai ser penalizado se esse número for baixo? Nesse trabalho, não. Se fosse um estudo científico de verdade, vocês teriam problemas para conseguir publicar esse estudo, tá? Mas aqui é um exercício, então tá tudo bem. Beleza. Até aqui o verdinho, eu fiz só a dupla 1. Agora eu vou para a segunda dupla. Agora eu tenho um rato 2. Mesma coisa, agora o estudante 3 vai preencher aqui, para pressionar a barra, aqui para farejar, aqui para levantar e aqui para limpar-se. E o estudante 4, né, vai preencher aqui,
aqui, aqui e aqui, ok? Tá? Lembrando, isso é para uma sessão só, para a sessão de registro do nível operante. Se a sua dupla faltou do registro do nível operante, aí você e a sua dupla vão para a sessão seguinte. Ao invés de preencher a tabela com as informações do registro do nível operante, vocês vão preencher da sessão seguinte, o treino ao comedouro. Se ela também faltou no treino ao comedouro, você vai para a seguinte. É uma única sessão, todos os comportamentos. Tá? E vocês vão pegar esses númerozinhos que estão aqui embaixo, em negrito, e vão preencher a tabela e depois tirar aqui isso, tá? Então, vocês vão utilizar a tabela, esse arquivo aqui, lembrando que esse arquivo aqui, ele tá aqui para download, para vocês utilizarem, ok? E é isso que vocês vão fazer. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão descrever esse resultado. Vocês vão falar assim, a concordância entre observadores está na tabela 1 e ela variou de 13,33, que foi o menor valor, para o comportamento de limpar-se do rato 1, a 100%, que foi tanto o comportamento de pressionar a barra do rato 2 quanto o farejar do rato 1. Ok? Simples assim. Depois, vocês vão passar os resultados propriamente ditos. As 3 figuras que eu quero que vocês façam. Tá? E aí tem uma questão aqui. Como teve mais de uma pessoa que registrou os comportamentos, você não vai fazer análise para as 2 folhas de resposta. Nesse momento, você vai escolher uma das folhas de resposta. Ou você vai utilizar as folhas de resposta de um coleguinha ou do outro coleguinha da dupla. Né? Então, vai escolher por cada dupla, tá bom? Sorteia, tira para o ímpar, escolhe o da pessoa que faltou em menos sessões e participou de todas, enfim. Tá? Uma das pessoas só. Idealmente, a gente faria isso daqui, só para vocês saberem, se esses valores fossem altos. Porque daí tanto faz. Porque se esse valor é tudo 100%, na verdade as 2 folhas elas são idênticas. O que muda é a letra da pessoa, mas os números que estão lá são iguais. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar 3 figuras para mim e descrever os principais padrões que estão presentes na figura. O que é descrever os principais padrões que estão na figura? Você não pode dizer que a figura 1 é apresentada a seguir e não falar mais nada. Porque isso você não descreveu a figura, você jogou lá para o leitor que se dane e ele que tente entender. Você também não pode apresentar a figura e explicar cada mínimo detalhe da figura, porque isso é ruim. Você tem que explicar pedacinho por pedacinho. Tá? A propósito, esse gráfico aqui, não se assustem, esse gráfico aqui é um gráfico inventado, por isso que ele está feio aqui, vocês vão ver daqui a pouco o gráfico que tem lá no Excel está mais bonito que esse, tá? E você vai fazer destaques. O que você faz? É como se você pegasse o leitor pela mão e falasse, olha, tem 3 pontos principais que a gente pode chamar a atenção do leitor aqui. Primeiro ponto, esse daqui. Segundo ponto, tal coisa. Terceiro ponto. É como se você estivesse apresentando uma cidade para um familiar seu que não mora na cidade. Você está fazendo destaques, levando aos pontos turísticos. Aqui você também está fazendo destaques. Tem 3 informações principais nesse gráfico. Primeiro é isso, segundo é aquilo, terceiro é aquilo. Vão ser sempre 3? Não, às vezes vai ser uma só, às vezes vão ser 5, às vezes vão ser 2. Você que vai ter que olhar o gráfico e vai ter que interpretar, né? Entendendo o que está no eixo X, que são os minutos, o que está no eixo Y, que vai mudar de gráfico para gráfico, e o que são cada uma das linhas. Então vamos entender os gráficos agora, os 3 gráficos que vocês vão fazer, tá? Os gráficos já estão aqui com os títulos, o que vocês vão fazer? Vocês vão apagar esse gráfico, excluir e vão colar o gráfico de vocês que vocês vão fazer. Não é esse que vocês vão deixar no relatório, pelo amor de Deus, tá? Esses vocês apagam, tá bom? Então vamos lá, de novo para a planilha. Agora vocês vão para essa abinha aqui, pressão a barra, ok? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui minuto nessa coluna e a gente tem aqui o rato 1. E aqui agora, note que eu não tenho os comportamentos, agora eu tenho as sessões. A seção registro do nível operante, treino ao comedouro, modelagem, CRF, extinção operante e recondicionamento. E depois eu tenho a mesma coisa aqui para o rato 2. Né? Pode parecer complexo, mas vai ficar simples. Tá? Aqui vocês vão registrar apenas as respostas de pressão à barra. Isso é importante. Só pressão à barra. Então, eu não quero saber dos demais comportamentos. Aqui a gente trabalhou com pressionar a barra, farejar, levantar e limpar-se. Aqui é só pressão à barra, por isso que ela chama pressão à barra. Então, o que você vai fazer? Para a seção 1, lembrando, vocês vão sortear a folha de resposta de um dos membros da dupla. Então, aqui vai ser as folhas de resposta de um membro da dupla
E aqui vai ser as folhas de resposta de um membro da outra dupla, tá? Não é um membro da mesma dupla, é o rato 1 aqui e rato 2 aqui em azul. O que vocês vão fazer? Mesma coisa de antes. Agora eu vou pegar aqui minha folha de resposta e eu vou registrar o pressionar a barra. Então, esquece que isso daqui existe, tá? Isso daqui que está para cá não conta mais. Só vou olhar para essa coluna. Registro do nível operante. O meu rato ele pressionou a barra com 13 minutos uma única vez. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar. Eu vou colocar 0, 0, 0, 0 e com 13 minutos. Com 13 minutos mesmo? Com 12. Com 13. Ele pressionou a barra uma vez e depois eu vou colocar 0 e 0. Tá? E aí eu vou apagar esse restante aqui, porque esses números aqui eu inventei, tá? Então eu vou apagar. Vai até os 60, eu vou apagar e aqui prontinho. Aqui é o registro do nível operante do meu rato. Agora eu vou pegar minha outra folha, eu não tenho ela aqui, tá? Mas eu iria pegar minha outra folha que está escrito seção treino ao comedouro e aí eu vou olhar de novo para essa coluna, tá? Pode ser que mude um pouco e aí eu vou registrar de novo, aqui, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, por exemplo. Vamos supor que ela durou mais aqui, então ela durou 0, 0, 0, ela durou 20 minutos, por exemplo, 20 minutos. Vou apagar o restante aqui, tá? Tomem cuidado para não apagar esse número aqui, não mexer aqui, você não pode mexer nisso, porque aqui ele está calculando para a gente a taxa de respostas. E aí eu vou colocar assim. Vou fazer a mesma coisa para a seção de modelagem, só para resposta de pressão à barra, CRF, extinção operante e recondicionamento. Fiz tudo para todas as seções. Fiz aqui e fiz aqui também, para o outro rato. Tá tudo preenchido, tudo certo. Já fiz o preenchimento. Os gráficos, eles já estão prontos, eles só vão atualizar com as informações de vocês, tá? Deixa eu ver aqui como que estão essas informações. Beleza. Como que esse gráfico vai ficar? São 3 gráficos. O primeiro gráfico é esse daqui que está escrito rato 1 em cima. Esse é o gráfico do rato 1. E esse gráfico é idêntico, só que é do rato 2. Tá bom? Ok? O que esse gráfico mostra? Ele mostra a taxa de respostas do rato ao longo da sessão. Né? Então ele tem a taxa de resposta, não gente, desculpa, eu falei errado. Ele mostra a frequência acumulada de resposta de pressão à barra. Então o que acontece? Quando o rato pressiona a barra uma vez, ele vai subir aqui um degrauzinho. Por exemplo, vamos supor que ele pressionou uma vez no minuto, no minuto 13. Ele vai subir um degrauzinho aqui, tá? No minuto 13. É porque aqui não aparece, porque tem muitas respostas. Deixa eu apagar aqui esse daqui, porque eu acho que vai ajudar a gente. Aliás, eu vou copiar esse aqui, tá? Estou inventando os dados aqui só para vocês verem como que funciona. Deixa eu apagar esse resto aqui, tá? Aí, beleza. Ó, aqui ficou mais bonitinho agora, só para vocês entenderem. Então, ó, o rato aqui, no registro do nível operante... Cadê? Tá, deixa eu achar aqui. Tá, com 13 minutos. Cadê minha respostinha do registro operante? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. É que eu mexi aqui e alguma coisa desapareceu. Deixa eu ver aqui. Selecionar dados. Aparentemente está certo. É que ele sumiu aqui, não deveria ter sumido, mas eu vou dar uma checadinha depois antes de mandar para vocês. Mas note aqui que na seção aqui no CRF, ó, com 5 minutos, 5 para 6 minutos, ele deu uma resposta. Se eu olhar aqui em CRF, de fato, com 6 minutos ele deu uma resposta, e com 9 ele deu outra, 6, 9 e 15 ele deu outra. Né? Aqui que ele mostra aqui para mim, ó, com 6 ele subiu um degrau, depois ele continuou, com 9 ele subiu outro degrau, e com 15 ele subiu outro degrau. Tá? Ele vai mostrar o que a gente espera que aconteça aqui. Que em CRF, a escada aqui, os degraus, subam muito mais rapidamente do que em registro do nível operante. Por algumas pessoas ele nem vai subir, ele vai ficar em 0. E que em extinção operante eu espero que ele suba os degraus no começo e depois ele pare de subir. Tá? É isso que eu espero. Eu vou fazer isso pro rato 1, vou fazer isso pro rato 2, né? Que está nas informações do rato 2.
aqui tá errado, tá? Deixa eu tô aproveitando, tô arrumando algumas coisinhas que eu tô identificando agora. E aí depois eu atualizo o arquivo para vocês lá. Depois eu arrumo, tá? Eu tenho que mudar esse título aqui. Então, são esses gráficos que vocês vão fazer, né? Vocês vão colocar os valores de vocês. Então, eu coloquei aqui o rato 1 do primeiro observador, depois vou fazer a mesma coisa para o rato 2, e automaticamente ele vai atualizar os gráficos, tá? As informações dos gráficos, e vocês vão colar esses gráficos aqui. Figura 1, que é o primeiro gráfico do rato 1, figura 2 é o rato do gráfico do rato 2. Notem que vocês estão fazendo isso para 3 seções, a resposta de pressão à barra, registro do nível operante, CRF e extinção operante. Né? Você pode se perguntar assim, mas então eu não preciso preencher treino ao comedouro, modelagem e recondicionamento? Precisa, porque para o outro gráfico você vai precisar. Mas por que você não colocou isso nesse gráfico? Eu não coloquei porque é um exercício didático. Eu escolhi 3 seções, eu coloquei 3. A gente poderia ter colocado as 6 aqui, mas as informações vão ficar muito poluídas, muito pontinho em cima um do outro. Então eu coloquei só 3, tá? Para o rato 1 e para o rato 2. Mas a gente poderia ter feito diferente, ok? Beleza. E aí tem um terceiro gráfico. Qual que é? Esse gráfico aqui, ele está numa frequência acumulada. Cada nova pressão à barra sobe um degrauzinho aqui no eixo. Né? Então ele vai subindo. Quanto mais rápido ele sobe, mais frequentemente o rato está respondendo e está pressionando a barra. Nesse outro gráfico, eu não estou utilizando frequência acumulada, eu estou utilizando taxa de respostas. O que é uma taxa de respostas? Se eu respondi 10 vezes em 5 minutos, independentemente de qual é a resposta, a minha taxa de respostas é, em média, 2 respostas por minuto, porque eu respondi 10 vezes numa janela de 5 minutos. Quando eu tiro a média, eu calculo, isso me dá 2 respostas por minuto. Isso daqui é análogo à ideia de velocidade média de um carro, tá? E aqui eu vou colocar a taxa de respostas para o rato 1 e para o rato 2. Deixa eu mostrar o gráfico como ele está aqui, porque aqui está mais fácil de ver. Então eu tenho aqui a taxa de respostas do rato 1 em cinza e do rato 2 em branco. Né? Você não vai comparar o rato 1 com o rato 2. Apesar de estar desse jeito, eu não quero que vocês comparem. O rato 2 respondeu mais que o 1. Aqui o 1 respondeu mais que o 2. Isso é irrelevante para a gente. O que você vai comparar não é o rato 1 com o rato 2. O que você vai comparar e vai falar para o seu leitor os destaques é o rato 1 nessa sessão com o rato 1 nessa sessão. Tipo, em quais sessões que o rato 1 respondeu mais? Ele respondeu mais, a gente espera que ele responda mais nessa daqui. Apesar de nesse gráfico isso não aparecer, provável que a taxa de resposta mais alta seja em CRF e em modelagem, tá? E que ela seja mais baixa, por exemplo, em registro do nível operante. Que seja baixinha também em treino ao comedouro, que seja média em extinção operante, tá? E aí é isso que você vai comparar. Ele estava respondendo mais em média nas sessões em que as barras estão mais altas, você vai dizer mais ou menos quanto foi, e estava respondendo menos em média nas que estavam mais baixas. Você vai analisar para o rato 1 e para o rato 2. Não precisa comparar um rato com o outro, tá? Aqui os valores estão diferentes porque eu mexi nos valores aqui, né? Conforme eu vou mexendo nos valores e atualizando eles, as informações aqui vão atualizando também. Fiz os meus gráficos, preenchi tudo. Isso daqui, a partir da linha 71, vocês não vão mexer aqui, tá? Note que aqui não está em vermelho. Por que vocês não vão mexer nisso? Porque se você mexer nisso daqui, você vai estragar os gráficos. Esses valores aqui são os valores usados para fazer os gráficos, tá? Não mexe nessa parte aqui, ok? É isso. Vocês não vão mexer nessa parte. Senão ele vai estragar os gráficos, tá? Vocês vão mexer só na parte aqui de cima até a linha 62, que é o trecho que estava na cor vermelha, tá? O que vocês vão fazer depois? Vocês vão clicar com o botão direito no gráfico e vão colocar, cadê aqui? Deixa eu ver. Onde que está essa informação? Salvar como imagem. Você vai clicar em salvar como imagem e vai escolher um lugar do seu computador para salvar esse gráfico, né? Por exemplo, eu salvei os meus gráficos aqui, figura 1, figura 2, figura 3. Aí você vem aqui, figura 1, deixa eu até mostrar para vocês como isso está. Figura 1. Aí eu venho aqui, copio, Ctrl C e colo onde eu quiser aqui. Então vamos supor, venho aqui, colo aqui. Deixa eu apagar ela aqui. Colo aqui, minha figura, tá? Tá aqui, vou fazer isso para cada uma das figuras e vou apresentar os principais resultados, ou seja, vou conduzir o leitor a identificar os principais resultados que ela apresenta, ou seja, que a figura apresenta. Para a figura 1, para a figura 2 e para a figura 3. É importante que vocês entendam que o que está aparecendo em cada uma das figuras difere, tá?
Figura 1 e a figura 2, elas apresentam a frequência acumulada de respostas. E a figura 3 apresenta a taxa de respostas. Tá? Beleza? É isso. Depois a gente passa para a discussão. A discussão é quando vocês interpretam os resultados. Nos resultados vocês descreveram, apresentaram os principais padrões. Mas aqui vocês têm que dialogar com a literatura da área, né? E aqui vocês vão discutir esses resultados. Deu certo, não deu certo, aconteceu o que era esperado em termos de aprendizagem dos ratos. E essa sessão aqui deve ter entre 1,5 e 2 páginas. Então aqui, o que ela pode abordar aqui? Vocês conseguiram estabelecer a resposta operante durante a modelagem? Quais foram os efeitos do reforçamento contínuo sobre a taxa de respostas? Quais foram as mudanças comportamentais observadas durante a extinção? O rato voltou ou não a responder durante a sessão de recondicionamento? Tá? Aqui é importante que tenham também pelo menos 3 referências. Tá? Podem ser as mesmas da introdução ou não. Tá? E aqui a ideia é discutir os resultados à luz da literatura. Onde que vocês vão buscar essas referências? No plano de ensino da disciplina tem alguns livros. Vocês podem vir aqui também no Cielo Brasil, cielo.br, por exemplo, e digitar aqui análise do comportamento. E aqui vai aparecer uma série de artigos, aqui apareceu mais de 4.000, quase 5.000, e vocês podem olhar aqui os artigos e ver quais deles que tem a ver com o assunto que vocês estão discutindo. Vocês podem baixar esse artigo, por exemplo, eu posso olhar o texto aqui, o PDF em português, desse texto aqui. Ele está falando de alimentação, provavelmente ele não vai me servir, mas eu posso procurar textos que falem sobre o assunto. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui análise experimental do comportamento. E aí ele vai aparecer alguns resultados, tá? E eu posso ver quais deles que podem me ajudar a discutir o assunto do meu relatório. Posso vir também no Google Acadêmico, que é o scholar.google.com.br, e posso colocar aqui, por exemplo, análise experimental do comportamento. Ele vai me aparecer alguns resultados, fundamentos metodológicos da pesquisa. Estou abrindo aqui o PDF, um artigo. O método de pesquisa, ele explica principais características da investigação científica, né? Análise experimental do comportamento da sociedade, beleza, posso escolher alguns. O ensino de análise experimental do comportamento, né? Professor Márcio Borges Moreira. Ele vai pedir para baixar, não quero baixar, deixa então para lá. Posso escolher alguns, ler aqueles que me ajudam e utilizar eles nas referências do meu trabalho, tá? Beleza. Depois vocês passam para as considerações finais. Essas considerações finais aqui, eu quero uma opinião mais pessoal de vocês. Ela não vale nota, mas eu gostaria que vocês fizessem, se vocês puderem me ajudar nesse sentido. Então aqui os estudantes vão encerrar o relatório. Esse conteúdo não vai ser pontuado. E aqui eu quero que vocês digam como que foi o laboratório, o relatório para vocês. Foi relevante? Não foi relevante? Gostou? Não gostou? Quais foram os pontos fortes das atividades? Quais foram os pontos fracos? O que você sugeriria para mim e para a coordenação do curso para tentar melhorar essa atividade em semestres futuros, quando a disciplina voltar a ser ofertada? Tá? Quero uma opinião pessoal breve. Fiquem à vontade, podem ser mais pessoais aqui. Tá? Podem sair um pouco da linguagem científica, não tem problema, que vai me ajudar a pensar e a dar feedbacks também para a coordenação do que a gente pode fazer no futuro, tá? Depois vem as referências, que por algum motivo não está aparecendo aqui, deixa eu colocá-la aqui. Beleza, apareceu aqui referências, tá? Então aqui está errado, porque aqui é número 7. Beleza, depois eu arrumo esse arquivo para vocês também lá. Referências, aqui você vai apagar tudo que está aqui, tá? Mas você vai colocar as referências. Então, por exemplo, você leu um determinado livro, você vai colocar nas normas da ABNT, tem que ser no mínimo 3, e vai colocar o formato aqui. Não sei as normas da ABNT. Você vai consultar, então, o manual para elaboração de trabalhos acadêmicos da instituição, e também você pode consultar a ABNT no YouTube, no Google, pode procurar normas de referências da ABNT, tá bom? Que mais? Os anexos. Aqui nos anexos, vocês vão tirar as fotinhas das folhas de vocês. Essas folhas aqui são muitas folhas, porque são todas as folhas dos 4 membros. Eu peço que vocês, por gentileza, organizem essas folhas. Por exemplo, vamos supor que eu vou me chamar de aluno 1 aqui, né? Aluno 1 em que sentido? A primeira pessoa aqui, Marcos Lima, que tem que ser o mesmo nome aqui, Marcos Lima, na mesma ordem. Então, quem que é a primeira pessoa aqui?
coloca ela como primeira pessoa aqui, e aqui nos anexos coloca as folhas dela primeiro. Então, folha 1, folha do registro do nível operante do Marcos, depois treino comedouro do Marcos, depois modelagem do Marcos, depois CRF do Marcos, depois extinção operante do Marcos e depois recondicionamento do Marcos. Depois vai lá para o aluno 2. Quem é o aluno 2 que está aqui? Fulaninho. Coloca fulaninho aqui e apresenta as folhas dele aqui no final, tá? E vai fazer isso depois para o aluno 3 e para o aluno 4, tá? Essas folhas são importantes de serem inseridas, preenchidas aqui. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Acho que não. Eu vou atualizar esses arquivos lá, esse arquivo e esse arquivo aqui também. Vou dar uma checada para ver se tem algum erro e vai estar tudo disponível para vocês. Outra coisa, vocês podem olhar na descrição do vídeo, na verdade isso eu deveria ter mencionado no começo, mas lá vai ter a minutagem do vídeo. Então você fala, putz, eu vou ter que assistir tudo de novo, eu só quero ver a parte que ele explica a planilha. Eu vou deixar a minutagem lá de quando eu estou falando da planilha, de quando eu estou falando da capa, de quando eu estou falando do Google Drive, para vocês se orientarem, poderem navegar mais. Abram esse vídeo quando forem fazer o relatório, abram o documento de vocês, trabalhem em grupo, façam o passo a passo que vocês vão conseguir fazer e vai dar tudo certo. Tá bom? Então, gente, agradeço a atenção de todos e todos. Um ótimo relatório para vocês. Em caso de dúvidas, não hesitem em me contactar para a gente seguir conversando, tá bom? Lembrei, tem mais um ponto sim, antes que eu estivesse encerrando. Ainda bem. O relatório vai ser postado no Classroom, ao vício meu de outras instituições, perdão. O Classroom, que é o nosso espaço de postagens. Quando a gente entra no Classroom, tem um lugar aqui que se chama dever de... O meu está em inglês, não sei se de vocês está em inglês. Talvez vai estar aqui dever de casa, que é classwork, né? Atividade. Tem aqui, ó, A2, tá? Aqui tem um modelo de relatório, eu vou apagar ele, vou colocar o outro agora atualizando, porque eu mexi naquela questão do número. E aqui tem a entrega do produto final, que é o relatório, né? Deixa eu ver aqui, que tá errado, né? Aqui é o relatório. Tá, vou ter que mexer aqui também, depois eu checo isso daqui. Mas na hora que você for enviar, deixa eu voltar aqui. Então eu quero enviar. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo enviar porque eu sou professor, basicamente. Mas acho que eu tenho que mexer na data. Aqui. Aqui vai ter um lugar que vocês têm um lugar para enviar, anexar o arquivo e enviar ele, tá? E é ali que você vai fazer esse envio. E quando você fizer esse envio, eu vou receber. Tomem muito cuidado com esse ponto. A data limite de envio do relatório é no dia 10 de abril, às 23h59. Deu meia-noite, o sistema fecha e vocês não conseguem mais enviar o relatório. Então, por favor, eu estou dizendo aqui, por favor, pelo menos um dos membros do grupo tem que enviar isso. Tomem cuidado para você... eu deixei para fulano enviar e o fulano não enviou. Um de vocês tem que enviar, tem que assumir essa responsabilidade de fazer o envio. Tá? Se vocês quiserem, podem até enviar mais de uma vez. Então, todo mundo envia, tá? Para resolver esse problema. Todo mundo envia o relatório. Se todo mundo enviar o relatório, eu vou considerar o relatório enviado primeiro. Então, tem um grupo ali que tem 4 pessoas e as 4 enviaram o relatório. Eu vou pegar o arquivo da primeira pessoa que enviou e é esse que eu vou corrigir. Os outros eu não vou nem abrir, tá? Aí, pelo menos, vocês não correm o risco de deixar para o coleguinha enviar, o coleguinha esquecer e prejudicar todo mundo. Mas fulano enviou um documento e nós enviamos outro. Aí é problema de vocês, com todo respeito, porque vocês deveriam enviar o mesmo documento, é o mesmo relatório, tá? Então, tomem cuidado para não esquecer de enviar. Aqui está em inglês, mas o que está dizendo aqui, ó, as submissões são encerradas depois do prazo. Não tem como enviar. Professor, esqueci. Deu problema na minha internet. Deu problema na energia elétrica. Deu problema na energia elétrica na internet de todos os membros às 23h59 de sexta-feira, 10 de abril. Tô avisando antes, para que depois a gente não tenha problema com isso. Alguém do grupo, são 4 pessoas, alguns grupos são 5 pessoas, alguém tem que enviar isso, tá bom?
Tem mais um ponto, mas esse eu vou deixar para falar depois, que eu tenho que ver certinho ainda se a gente vai conseguir fazer quartetos, né? Ou se vai ter alguma dupla que vai sobrar. Se tiver alguma dupla que sobrar, aí a gente vai ter que dar um jeito, porque não é justo que essa dupla faça análise de apenas um rato, enquanto as demais fazem de 2. Se isso acontecer, o que vai acontecer provavelmente? O professor aqui vai disponibilizar um rato a mais, que vai ser o meu rato, com a minha dupla, inventada, obviamente, e vocês vão analisar o meu rato, tá? Mas isso eu vou providenciar e a gente segue conversando, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha. Desculpa o vídeo ter me alongado bastante, mas eu acho que é importante para vocês entenderem o que deve ser feito. Agradeço a atenção de todos e todas e até um próximo vídeo.